Amém. A paz do Senhor, novamente, meus irmãos. Amém? Amém. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, ou continue com ela aberta, né? Capítulo 5. Capítulo 5 de Lucas. Amém. A parábola, versículo 1. Lucas 15, 1. E chegando-se a ele todos os publicanos, Lucas 15. Isso. Eu falei outra vez? Meu Deus. Desperta, irmão. Desperta tu que dormes. Lucas 15, capítulo 15, versículo 1, né? E chegando-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhe propôs esta parábola, dizendo... Daí ele vai contar aqui, ele é questionado por aqueles fariseus e escribas, e ele vai contar aqui então 3 parábolas. A da ovelha perdida, a da dracma perdida e do filho pródigo. Depois a gente vai, como os irmãos já todos conhecem aqui a palavra do Senhor, nós vamos, no decorrer da palavra, nós vamos estar falando sobre isso. Vamos estar orando mais uma vez, amém? Pai Altíssimo e querido, Paizinho amado, estamos aqui na Tua presença, estamos aqui diante de Ti, Senhor, reunidos no Teu nome, ó Pai, para ouvir a Tua voz nessa manhã. Já pudemos estar aqui te agradecendo, te dando glórias, honras, porque todo louvor é Teu, tudo é para Ti. Mas nós queremos, Senhor, nesse momento nos assentar, aquietar o nosso coração e ouvir de Ti, ó Pai, aquilo que Tu tens para falar. Então fala, Espírito Santo, conosco. Fala, Senhor, a cada coração, aquilo que cada um necessita, não o que queremos, porque talvez o que queremos não é o melhor para nós, mas aquilo que Tu tens, Senhor, é melhor, porque Tu conheces o amanhã, Tu sabes o futuro, Tu sabes, Senhor Jesus, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso coração, como diz a Tua palavra, é enganoso, mas Tu, Senhor, és perfeito, e Tu tens a direção certa a cada um de nós. Por isso, Senhor, fala conosco, repreende mais uma vez tudo aquilo que é contra, Senhor, este momento da palavra, tudo que se levanta contra, Senhor, a Tua ministração sobre nós, caia por terra em nome de Jesus. Somente a Tua voz, unicamente a Tua voz seja ouvida nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Então a gente leu aqui nesses 3 primeiros versículos, Jesus ele ensinava as pessoas. O maior intuito de Jesus nessa terra foi ensinar. Ensinar falando, ensinar mostrando e ensinar fazendo. Porque não adianta nada eu falar e não fazer. A criança, principalmente, ela copia, ela é como uma esponja que suga aquilo que ela... Se nós falarmos, faz assim, e não fizermos, ela não vai aprender. Temos que ensinar, fazer, e muitas vezes, várias vezes. E Jesus, ele ensinava, então ele veio a essa terra. O maior propósito dele não foi salvar somente, porque ele salvou, ele cumpriu a missão, mas ele poderia ter nascido e já sido crucificado ali. Não, mas ele ficou esses 3 anos para ensinar os seus discípulos e para ensinar todos nós. Deixou os ensinamentos. E aqui ele foi questionado por aqueles fariseus. Esse daí, ele recebe e come com pecadores. Então Jesus ele vai e conta essas 3 parábolas. Da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E eu vou me ater mais sobre essa palavra no versículo 11, que é a parábola do filho pródigo. Diz que havia um homem que ele tinha 2 filhos. 2 filhos. Ele tinha 2 irmãos, 2 pastores, 2 primas. Não, aqui fala 2 filhos, ou seja, ele era um pai. Aqui fala de um pai. E nessa parábola ele começa a dizer que o filho mais novo, ele vai e chega até o pai e fala: pai, me dá a minha herança, dá parte da minha herança e eu vou, É a mesma coisa que chegar, pai, sabe o que eu quero? Eu quero que o senhor morra, mas
fitness aí, está caminhando, está malhando, está comendo saudável, está se cuidando, eu vejo que o Senhor vai demorar para eu morrer, então me dá logo minha parte, que eu quero usufruir da vida, eu quero curtir, eu quero, quando eu sou jovem, eu quero viver. E é a mesma coisa que ele tivesse pedido a morte do seu pai, ele pediu ali a herança para um pai vivo. Que triste isso, principalmente naquela cultura judaica. Hoje em dia já é terrível, mas naquela época e naquela cultura era terrível isso. E ele pega, você conhece a história, que ele vai e gasta tudo com prostitutas. Depois vem uma crise grande naquela cidade e ele passa fome ao ponto de arrumar um emprego para cuidar de porcos, para alimentar porcos. Ele desejou comer aquela comida, a Bíblia fala que nem comer ele pôde comer, ele desejou comer aquilo. E depois ele cai em si, ele fala, poxa, tantos trabalhadores do meu pai têm comida, e eu estou aqui padecendo fome, eu vou voltar para ele lá. E ele volta. E no meio do caminho, o pai corre, o avista de longe, corre, e vai, abraça, e beija, e cheira, e fala, vem meu filho, vem, e faz aquela festa para ele, coloca vestes novas, manda trazer sandália nova, coloca um anel no seu dedo, e manda fazer uma festa ali na cidade. E de repente chega o irmão mais velho, e ele fala, o que está acontecendo aí? Ué? Eu imagino ele voltando lá da roça, cuidando dos animais, eu sei, e ele vê aquele monte de gente, e ele fala, o que está acontecendo? Ué, mas nem me avisaram que ia ter festa? Como assim? Da cidade toda aqui, e eu tô aqui. Ué, que tem? Quando ele chega próximo, alguém fala, não, é porque aquele seu irmão mais novo, ele voltou, e seu pai mandou fazer uma festa, um banquete aqui para celebrar. E ele fala, não acredito que meu pai fez isso. Fala aí se você vai ficar revoltado também. Fala aí a verdade. Poxa, o cara faz tudo errado e volta e o meu pai dá um banquete para ele. Não, meu pai não está sabendo administrar as coisas. Meu pai não está, já deve estar meio catuco. Meu pai já deve estar pirando. Eu tenho que ajudar ele. E o pai sai da festa e vem atrás dele. Filho, vamos entrar. Não, pai, como assim? Eu te sirvo há tanto tempo, o senhor não me deu um cabrito e para ele o senhor mata um bezerro cevado, um batelão aí para festejar ele. E o senhor me dá um cabritinho para mim festejar com meus irmãos, meus amigos. E ele não. Daí, olha que interessante, aqui é no versículo 32. E no 31, e ele disse, filho, tu estás sempre comigo e todas as coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Você lembra para que tipo de pessoas Jesus estava falando? Quando nós lemos aqui no começo, havia publicanos e pecadores, mas também havia os fariseus e os escribas. E ele começa a contar essa parábola para responder a um questionamento daqueles homens. Por que ele recebe e come com pecadores? E Jesus conta então essas três parábolas. Olha, uma ovelha estava perdida e ele deixou as 99 e foi atrás de uma. E outra, a mulher tinha 10 dracmas, ela perdeu só uma, mas ela foi limpar a casa toda. E quando ela achou, ela chama suas amigas para festejar. E havia um homem que tinha um filho que foi, mas ele voltou e o pai se alegrou. E não tem fim essa parábola. Porque ele queria dizer assim para os fariseus, e aí, vocês entram ou não entram para a festa? Vocês vão ficar fora ou vocês vão entrar? É como se ele estivesse falando, qual vai ser a sua... Como você vai finalizar isso? Você entra ou fica? E Jesus, ele quer redefinir através dessa parábola três coisas para aquele povo que era conhecedor da palavra, que eram escribas, que escreviam todos os dias, sabiam até as vírgulas, e os fariseus que cumpriam piamente a lei. E ele então ele quer redefinir ali quem é Deus, o que é pecado, o que é salvação e o que é santidade. É isso que nós vamos aprender um pouquinho aqui com essa parábola. Quem é Deus? Primeiro, ele é o Pai. Mas quando a gente fala de pai, a gente já logo associa a figura de pai
pai que nós temos. Eu falo figura porque muitas vezes para tantos de nós é figura. É pai, mas não foi o pai presente. Então nós associamos a Deus, a esse pai. E é tão difícil nós entendermos Deus como pai. Mas que esse pai é diferente. Esse pai é aquele que, quando o filho vem, ele o avista de longe. Se fosse o pai, nosso pai, ou se fosse você que é pai aqui, você ia fazer o quê se esse filho chegasse? Todo lascado. Primeiro já quis sua morte. Depois, ele volta fedendo a porcos, mendigo. Ele desonra o pai totalmente. O que você ia fazer? Vou dar uma surra nesse menino. Agora ele vai ter que comer aqui na minha mão. Se ele quiser o perdão, ele vai ter que sofrer, vai ter que se martirizar aqui. Mas esse pai é diferente. Ele corre atrás daquele filho. E ele pula no pescoço daquele filho. E ele beija aquele filho. Ele manda trazer vestes novas. Ele manda colocar uma sandália nova. Ele traz um anel que significa honra, aliança. E ele festeja a vida do filho. Quão diferente é do nosso pai terreno, não é? Com certeza ele ia levar uma surra bem grande. E Deus, ele é pai. E porque quando Jesus ele ensinou o Pai Nosso, ele disse assim, quando as pessoas, os discípulos falaram, Jesus nos ensina a orar, né? Porque a gente sabe como orar, eles eram judeus, eles sabiam como orar. Mas ele falou, Jesus nos ensina como devemos orar. E Jesus ele fala então, Pai Nosso que estás no céu. E lá no grego é Abba, Pai, Paizinho, Paizinho. E aquilo era tão estranho para aquele povo entender isso, porque eles tinham Deus como algo santíssimo. Até a Escritura fala que quando os escribas escreveram o nome de Deus, eles trocavam as suas vestes, trocavam a pena a qual estava escrevendo, porque era algo intocável. Era totalmente diferente quando eles iam falar Deus. E de repente Jesus vem ensinar o Pai Nosso. Quando orares, entra lá no seu quarto e fala, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. Ou seja, muitas vezes nós começamos a oração, Senhor. Hoje o Senhor veio confirmar. A palavra, o irmão Satoshi começou orando, Abba. Eu falei, é isso que o Senhor quer falar para nós, Abba. Nós temos o costume de falar, eu mesmo, Senhor. A gente fala, Senhor. Mas sabe qual a diferença? Que esse Senhor é o teu Pai. Esse Senhor é o meu Pai. Ele é juiz? Ele é juiz, mas esse juiz é o nosso Pai. E isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Ele é o nosso Senhor. No entanto, Jesus falou, venha nosso teu reino, seja feita a tua vontade, como é aqui na terra, como é no céu. Ele fala que o Senhor, que Pai, Ele é o Senhor, mas esse Senhor é o teu Pai. Isso faz toda a diferença. Aleluia. Então aqueles ouvintes devem ter pensado, poxa, agora esse menino vai levar uma surra. Voltou dessa maneira, agora ele vai levar uma surra. E Deus, ele surpreende. E ele reparte aquela herança com seu filho, mas ele não se importa com aquilo, ele quer a presença do seu filho ali naquele lugar. E Jesus, ele provoca um pouco mais aqueles judeus, porque aquele filho, até hoje, os judeus, eles não comem porcos, de maneira nenhuma, não tocam em porcos. O animal mais fétido, o mais terrível para eles é os porcos. E Jesus, ele podia ter dado exemplo, e houve uma grande fome naquela terra, e ele foi cuidar de cavalos, ele foi cuidar de galinhas, foi cuidar de qualquer outro animal, mas Jesus colocou o exemplo de porcos, que era a maior da desonra para aquele povo, para mostrar quão grande foi a degradação daquele menino, daquele filho. Mas ele perdoou, ele amou, o Pai amou, ele é diferente do nosso Pai. E eles pensaram, ele vai levar uma surra, ele vai apanhar. Então, o que eu quero que você entenda nessa manhã é que Deus, ele é Pai.
Sabe quando você entra no seu quarto? Eu nunca tive esse prazer de entrar no quarto do meu pai e ele lá deitado na cama, mas eu vejo isso com os meus filhos. Muitas vezes o Ricardo está ali no sofá, na cama, em algum lugar, e os meninos vêm, paizinho, pai, é esse tipo de pai que ele quer. Que nós possamos chegar diante dele sem medo, sem culpa. Porque muitas vezes nós chegamos diante do Senhor, Senhor, eu fiz isso, fiz aquilo. Mas Ele é o Pai amoroso, que está disposto a nos ajudar. Por mais que venha a correção, mas Ele sempre vai nos amar, Ele sempre quer para o bem. É como se o filho estivesse chegando ali correndo e ele falou, pai, eu pequei contra ti, contra o Senhor, contra o céu, me perdoa, me faz um dos teus trabalhos. E pai fala, não filho, chega, não precisa falar não, vem meus servos, coloca aqui, coloca a veste nova nele, coloca a roupa nova nele. Esse é o pai. Não é o pai, aquele pai que quando a gente chega com um boletim, né, para os estudantes aí, com um boletim cheio de nota vermelha, cheio de zero. E a gente, pai, você tem que assinar aqui para mim. A gente já vai preparada, já vai com a almofada, vai com o moletom bem grosso, ou então já preparado para ouvir um monte. É como se você chegasse lá para o seu pai, pai, olha, assina aqui, pai. Tem uns 5 zeros só aqui, mas... E ele olhar e ele falar, nossa filho, você tirou 0 em física. Você não sabe correr não sabe andar com perna não, meu filho. E esse pai, ele faz, sabe o que ele faz? Ele fala, vai lá, chama sua mãe. Daí ele fala, minha querida, vai lá comprar vai lá comprar umas Coca-Cola, chama lá todo mundo, chama os irmãos da igreja, chama os vizinhos todos, vamos fazer uma festa para esse menino que tirou tanto 0, vamos celebrar esse menino. É como se fosse isso. É como se fosse isso, porque ele estava perdido, e ele foi achado novamente. E nós estávamos assim, perdidos, e o Senhor nos achou. E a festa rolando, ele manda chamar um DJ. Eu quero dança, eu quero música, e todo mundo se alegrando, imagina lá todo mundo assim, e um do lado do outro falando, qual o tipo da festa mesmo? Sei lá, se você que tem picanha aqui, tá bom, estou festejando, porque o bezerro cevado era o maior bezerro, né? E não tinha geladeira naquela época, não tinha geladeira, então eles precisavam chamar, muita gente chamavam, era o costume deles, chamavam, então a cidade toda estava lá. Sei lá, parece que o menino fez tudo errado e agora o pai está fazendo uma festa para ele, não sei, o importante é que nós estamos aqui festejando, dançando, comendo e se alegrando, não importa qual é o motivo. Eu fico imaginando as conversas ali naquela festa. E o filho se aproxima, o mais velho. Mas por que está todo mundo aí se alegrando? Meu pai nem me comunicou. Poxa, meu pai nem me disse. Às vezes o Senhor faz algumas coisas e não nos fala, não é? E às vezes fala, poxa, por que Deus não falou? Por que Ele não me avisou que Ele ia fazer isso? Né? Por que a gente quer se posicionar no lugar que não é nosso? A gente quer tomar a frente, principalmente o irmão mais velho. O irmão mais velho é assim. E às vezes a gente tá, né? Eu estou buscando, estou fazendo tudo certinho, mas por que esse fulano chegou e a gente tá tendo que celebrar ele? E ele no meio do caminho, aquele irmão mais velho no meio do caminho, e chega um fofoqueiro, ele enfatiza, aquele teu irmão, sabe, aquele lá que... Seu pai mandou matar o bezerro maior. O fofoqueiro sempre vai enfatizar aquilo que vai doer na pessoa. Então, cuidado com o que você tem ouvido. Cuidado com os fofoqueiros da vida. E o filho mais velho não entra. E o pai sai. E no original ele fala, filhinho, vamos entrar. Filhinho, venha. E ele então fala, o senhor está ficando maluco? O senhor está ficando, acho que está ficando velho, está ficando caduco, não é? Eu que te servi todos os dias. Né? Esse teu irmão aí, esse meu irmão, esse teu filho, na verdade ele fala, esse teu filho gastou tudo com meretrizes. Aqui também dá a entender que o pai estava de olho no filho.
filho mais novo? Como que ele sabia que o seu irmão tinha gastado com prostitutas? Porque certamente o pai mandava alguém, vai, fica olhando. Por mais que você esteja longe de Deus, Ele não está. O seu olhar está sempre em você. E aquele irmão, ele fala, eu não vou entrar, não quero saber. E é essa pergunta que Jesus, ele deixa ali no ar para aqueles fariseus. E então Deus, ele deixa bem claro que tipo de pai ele é. Jesus, ele deixa bem claro, não é o pai que nós conhecemos. Não é o pai que nós temos, que nós não tivemos ou que nós seremos. Porque Ele é Deus. Talvez Deus não seja quem a gente pensa que Ele é. Segunda coisa que Jesus, ele queria redefinir aquelas pessoas. O que é pecado? Os fariseus, eles eram aqueles que obedeciam àquela lista de 613 leis estipuladas por Deus através de Moisés, e eles cumpriam piamente cada lei. Por isso que quando alguém não cumpria, ele dizia pecador, porque eles sabiam o que era certo, o que era errado, o que era pecado, o que era lei, e eles faziam questão de cumprir a lei. Então o pecado, na palavra original, na tradução, é transgressão da lei, é desobediência, é erro. Isso é pecado. Mas ali também havia os pecadores, os publicanos, eram pessoas que se autodeclaravam pecadores mesmo, não pecadores, porque eles não cumpriam a lei, eles não estavam nem aí com a lei. Eles não estavam nem aí com a lei. E qual é o principal efeito do pecado? É nos afastar de Deus, porque Deus é santo, Ele não compactua com o pecado. E é óbvio e notório que o filho mais novo, ele estava em pecado. Nós vemos a história dele. Fez tanta coisa errada, né? Talvez nós teríamos dificuldade de perdoar ele, se fosse um irmão, porque quando a gente fala de alguém de fora, é mais fácil. Agora, quando é uma pessoa dentro de casa, é aquela orientação, como diz minha sogra, é aquela coisa de apontar o dedo, de falar, você não fez isso, você fez aquilo, você deixou aqui, isso aqui lá em casa desse jeito, né? Principalmente entre irmãos. É muito fácil a gente ver o erro do outro. E a gente tem dificuldade de enxergar o nosso erro. Por isso que Deus, ele mandou ali Natan para Davi. E quando ele chega para Davi, ele conta aquela história daquele homem que tinha muitas ovelhas, que era muito rico, mas recebendo um visitante na sua casa, ele pega a ovelhinha daquele pobrezinho que tinha apenas uma ovelhinha para poder ofertar ali, para poder receber aquele visitante. Porque Davi, além de rei naquela época, ele era juiz. Não é verdade? Eles julgavam as causas. E foi isso que Natan, ele chegou, olha rei, existe um homem assim, assado, ele começa a falar. E qual a sentença? Davi falou, ele merece a morte. E ele vai ter que pagar 4 vezes mais, porque era a lei. Então ele falava o que a lei dizia. E ele coloca ali a sua sentença e Natan fala, esse homem é você. É a tua história. É muito fácil você ver o erro do outro e julgar, e cometer, e apontar o dedo. Mas o seu erro, você não quer enxergar. Mas como foi lido hoje, Salmo 51, Davi, ele se arrependeu. Sabe por que Davi ele é chamado o homem segundo o coração de Deus? Porque quando ele caiu em si, ele viu o erro que ele cometeu. Ele não falou assim, não me retires a coroa, não me retires o reino, não me retires as mulheres, a riqueza que o Senhor me deu. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna da alegria da tua salvação. Porque ele amava mais a presença de Deus do que o que Deus poderia dar a ele. Então agora o problema que Jesus causa é quando chega no irmão mais velho. Porque Jesus deixa claro que esse irmão mais velho estava longe do pai também. Quando ele fala assim, quando ele põe essa frase na boca do filho mais velho, ele complica tudo. Eu nunca transgredi ou nunca desobedeci nenhuma das tuas ordens. E o pai não desmente ele. O pai fala, não, aquele dia você fez isso, aquele dia você... Não, o pai não desmente. Ele era um obediente.
obediente às leis do Pai, às ordens de Deus. E a pergunta é, como que alguém que nunca desobedeceu às ordens, alguém que era desse nível, poderia estar longe do Pai? Então o que é pecado? Pecado é não amar o Pai acima de todas as coisas. O pecado vai muito além de uma lista de regras, de uma lista de isso pode, isso não pode, isso tem que fazer, isso não pode fazer, isso não pode tocar. Vai muito além. E porque dá para estar cumprindo uma lista de regras e estar distante do Pai. Era o que esse menino estava. Como o jovem rico, quando chega diante de Jesus, ele fala: olha, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele fala: cumpre os mandamentos. Eu cumpro todos os mandamentos, Senhor, desde novinho eu sei, meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou, eu faço tudo. Ele fala: vai, vende tudo, dá para os pobres e me siga. O amor dele não estava em Deus. O amor dele não estava em Deus. Ele cumpria os mandamentos, a Bíblia deixa claro, mas ele não queria estar com o Pai. E quando Jesus ele veio a essa terra, ele disse o quê? Aquele que ama mais pai, mãe, irmão, filho, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Então, quando nós amamos ao Senhor, aquele que ama as coisas mais do que a Deus, o Senhor, Ele quer o nosso amor. Porque nós nunca poderíamos pagar o que Ele fez por nós. E aqueles homens ali, aqueles fariseus, eles achavam que eles cumprindo toda a lei, tintim por tintim, eles seriam salvos. Eles iam chegar lá diante da porta celestial: olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu cumpri todas as leis. Eles iam declarar toda aquela lista, porque eles sabem tudo aquilo. Então, tanto o filho mais novo quanto o filho mais velho, eles amavam as coisas do Pai. Porque você vai ver aqui que ele fala: eis que te sirvo há tantos anos sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar. Sabe, Pai? Eu estou aqui, mas o Senhor não me dá nada. Eu quero as suas coisas. Eu não quero só estar aqui na sua casa. Eu não quero só estar aqui com você. Eu quero o cabrito. Eu quero as suas coisas. E vindo esse teu filho que desperdiçou na tua fazenda com as meretrizes, mataste um bezerro cevado, o maior bezerro, o Senhor deu para ele, e eu nem um cabritinho recebo. Cadê o meu cabrito? Ele falou: cadê o meu cabrito? Então os dois, eles eram iguais, eles amavam mais as coisas do que o Pai. E só encontraram estratégias diferentes para acessar as coisas do Pai. O mais novo pela maldade e o mais velho pela bondade, cumprindo toda aquela lista de regras, cumprindo tudo aquilo. E ele obedecia ao Pai pelas coisas e não por amá-lo. E o mais novo, ele se perdeu pela sua maldade, e o mais velho se perdeu pela sua bondade. Qual desses é você? Espero que não seja nenhum. Espero que nós sejamos aqueles que fomos atraídos pelo Senhor e possamos segui-lo e amá-lo pelo que Ele é, não só pelo que Ele pode nos dar. Porque estando com Ele, nós vamos ser abençoados. As bênçãos nos seguirão, diz a palavra. Aquele que nasceu em berço cristão, que acha: porque eu cumpro, eu sei, desde pequenininha, eu nunca pequei. É mais difícil entre essas pessoas. Eu nunca pequei, eu nunca... Mas qual é o motivo? Qual a motivação da sua obediência? Né? Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca adulterei, eu sou fiel. Por que eu estou doente, Senhor? Se eu sou fiel ao Senhor, se eu sou dizimista, como que é que eu fico desempregado? O que é pecado? Pecado é não amar a Deus acima de todas as coisas. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus com toda a tua força, todo o teu entendimento, com toda a tua alma. E veio o segundo: amar o próximo como a si mesmo. Esses dois resumem toda a lei, diz Jesus. E nós amando a Deus,
nós vamos começar a entender melhor o que Ele quer e começar a nos parecer com Ele. Terceira coisa, então, que Jesus ele queria redefinir aqueles ouvintes dele. O que é salvação? Eles entendiam salvação como algo, como já disse, como esforço deles. Eram extremamente rígidos e zelosos pela lei. Você se esforça, faz tudo certinho e você vai ser salvo, você vai ser perdoado. Como aquele lá que estava orando do lado do publicano. Eu, Senhor, sou um homem, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou meu dízimo de tudo, não sou como esses roubadores, injustos, adúlteros, nem como esse aqui, esse publicano que está aqui do meu lado. Ele era justo aos olhos dele, né? E era isso que os fariseus, eles faziam, os escribas, eles se gabavam do seu esforço, eles se gabavam da sua santidade. Então esses pecadores e publicanos que você senta para comer com eles não estão se esforçando. A gente se esforça, a gente paga o preço, a gente faz, mas eles não estão se esforçando. Então eles não queriam que os pecadores entrassem no céu, porque eles queriam, não, nós somos santos e somente nós vamos entrar, esses não. E Jesus ele veio para todos, para perdoar, para salvar aqueles que estavam perdidos. Então nessa parábola Jesus ele quer deixar bem claro que salvação é uma ideia de Deus e não nossa, como eles achavam. O pai ele corre em direção àquele filho, ele beija, ele dá um cheiro naquele pescoço fedido, a porco. Ele não se importa com as vestes sujas, ele não se importa com a sujeira que aquele filho estava, ele troca suas vestes, ele não continua imundo mais, perceba, ele não continua imundo mais, e ele fica com uma festa. E esse mesmo pai que está lá na festa, festejando ao filho mais novo, ele sai para poder trazer, para chamar o filho mais velho para vir também à festa. Vem, filho, não perca essa alegria, essa festa. Como diz a palavra do Senhor, a festa no céu quando o pecador se arrepende. A única citação de festa no céu é quando o pecador se arrepende. Como foi Ele que nos achou, não fomos nós. A palavra do Senhor fala que Ele nos achou, Ele nos amou primeiro, não foi nós. Na verdade, o que nós deveríamos fazer não é: você quer aceitar Jesus? Na verdade era: Jesus, você quer aceitar Ele? Porque Ele que nos chamou, Ele que nos atraiu. As pessoas vêm, mas nós devíamos falar: Senhor, você quer? Porque nós somos achados, nós somos, como diz a palavra, nação eleita, povo adquirido. Foi Ele que comprou, foi Ele que chama, Ele que resgata. Mas você pode dizer assim: não, mas o filho pródigo, ele foi atrás do pai. Mas se você ler direitinho, ele teve saudade, foi do pão. Aqui, ó: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu pereço fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Sabe por que ele queria? Ele queria pagar o pai, porque ele devia o pai, devia muito. Ele queria as coisas do pai, ele queria acessar as coisas do pai. Mas o pai não, ele falou: filho, eu não quero empregado, eu estou cheio de empregado, eu quero filho, eu quero você, você é meu filho, meu amado. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Como o morto aceita Jesus? Foi Ele que nos aceitou. Foi Ele que nos amou. Lá em Efésios 1, do 3 ao 6, ele fala que Ele planejou isso desde a fundação do mundo. Já era um plano de Deus, um plano perfeito de Deus, desde a criação. Ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas por que Ele deu as leis? Porque a dureza do coração do homem era grande. Então Ele falou: Moisés, escreve aí. Escreve como eles devem se limpar depois de fazer as necessidades. Escreve como eles devem limpar a casa quando a casa embolorar. Escreve como eles devem guardar a carne quando... Ele teve que ensinar tudo. E não pode pegar a mulher do outro, não pode cobiçar a mulher do próximo. E todas aquelas leis foram colocadas por causa da dureza do nosso coração. Mas Deus, Ele já
sabia que nós não íamos ter condição de cumprir toda a lei. Quantos animais foram sacrificados? Quanto sangue foi derramado? E não adiantou. Não adiantou. Não adiantava aqueles fariseus cumprir toda a lei certinho, bonitinho. Por quê? Precisava de um sangue puro, que era o sangue de Cristo. Então Ele nos chamou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Para quê? Para que não haja diferença entre mim, entre nós e a prostituta da esquina. Para que não haja diferença entre nós e o traficante que está ali. Não podemos dizer eu sou melhor que aquele ali. Sabe qual deve ser a nossa oração? Pai, acha ele. Pai, acha ela também. Põe um anel no dedo dela também, Pai. Pai, veste ela também. Pai, troca, põe uma sandália nos pés dela. Pai, dá uma festa para ele também. Pai, atrai ele também. A nossa oração é essa. Não adianta a gente querer acusar e mostrar o pecado. Nós não fomos chamados para julgar. Nós somos chamados para ser atraídos. Fomos atraídos para Ele e amar a Ele sobre todas as coisas. Então que a nossa oração seja: Pai, salva ela. Pai, atrai ela também. Dá uma festa a ela também. Aleluia. A festa no céu quando um pecador se arrepende. E salvação é um plano de Deus. E Ele quis ensinar isso para aqueles judeus, para aqueles fariseus e escribas. Não é vocês. Esse já é um plano desde o início, desde a fundação do mundo. Mas para a salvação, precisa de um passinho nosso, não é verdade? O arrependimento. O arrependimento é necessário para que nós possamos ser salvos. Porque o mais novo é fácil se arrepender. Porque ele reconhecia que ele tinha se prostituído, ele reconhecia que ele tinha feito tudo errado. Agora, quando chega no mais velho, é difícil reconhecer. Porque eu cumpro toda a lei, eu nunca desobedeci às suas ordens. Mas qual era a motivação dele? Qual era a motivação? Talvez hoje nós precisamos nos arrepender de algum jejum que nós fizemos para obter alguma coisa do Pai e não para estar com Ele. Talvez alguns de nós precisamos nos arrepender de uma oração que nós fizemos para bombar o nosso ministério, para ser cheio do poder, para ser um profeta de Deus, para mostrar para os outros o quão nós somos íntimos do Pai, não para estar em intimidade com Ele. Ou uma oferta que nós demos para barganhar, como a mamãe disse: não, eu vou dar aqui, para o Senhor me dar, porque eu estou te dando, e o Senhor disse que a tua palavra diz que eu posso fazer prova, mas você deu com esse intuito. Essa foi a motivação, ou foi por amar a Ele? Ou um curso que nós fizemos de teologia, ou de alguma faculdade, alguma coisa, para mostrar que a gente para vomitar sabedoria na cara do outro, não para estar com o Pai. Ou um voto que a gente fez para arrotar santidade na cara do outro e não para agradar ao Pai. E é tão difícil nós nos arrependermos de coisas certas que nós fazemos, mas com motivações erradas. É mais fácil a gente: Senhor, Pai, eu pequei, eu pensei mal do outro, Pai, eu fofoquei hoje, Pai, eu roubei ali, eu não aguentei, eu fofoquei, eu adulterei, Pai, eu vi pornografia, Pai, eu me masturbei, Pai. É fácil a gente pecar pelas coisas erradas, a gente se arrepender pelas coisas erradas. Agora, é difícil a gente se arrepender por coisas certas que a gente fez com motivação errada. E essa era a dificuldade daquele filho mais velho. Arrependimento é sobre as coisas erradas que fizemos, mas também sobre as coisas certas que fizemos com motivação errada. Por que você faz o que você faz? Por que eu faço o que eu faço? Para mostrar aos outros? Ou para agradar ao Pai? Por isso que Jesus ele falou: você vai orar? Entra no seu quarto. Então eu não posso mais orar na igreja? Não. Mas qual deve ser o nosso principal? No secreto
intimidade ali, ninguém precisa estar vendo, você não vai precisar, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai falar, nossa, que maravilhosa palavra missionária, Deus te usou poderosamente. Não, eu vou estar ali, eu e ele, e ninguém vai saber. Ou está gerando algo, ele vai gerar algo em mim. Então, o pecado vai além, e a salvação é um plano de Deus, não é algo que nós planejamos, não foi algo que aqueles homens planejaram. A quarta e a última coisa que o Senhor queria redefinir aquele grupo de pessoas, e para nós também, o que é santidade? Como andar em santidade? Tem alguns métodos que é usado, né? Usam para enfatizar a lei, algum método para enfatizar a lei. Faz aquela lista de pode, não pode, isso não pode, e cumpre aquela lista toda. Tem um outro método que é enfatizar a punição. Se você fizer isso, você vai passar por isso. Se você não fizer isso, você vai ser. E tem um outro método, enfatizar a bênção. Se você Deus vai te dar, traga o seu Isaac aqui na frente, e aquela barbeira toda. Mas todos esses métodos não funcionam. Não funcionam. Porque os filhos já conheciam a lei, o filho mais novo conhecia. O pai, quando aquele filho mais novo chegou, ele falou, vem cá, meu filho, senta aqui no sofá. Você transgrediu essa lei, você transgrediu. Ele sabia daquilo, eles cresceram debaixo da lei. Podia falar para o mais velho, tá, filho? Na verdade, o mais velho não podia falar nada, porque o coração é só Deus que conhece. Por isso que é muito fácil, muito difícil nós nos arrependermos de coisas que nós fizemos certas, porque o outro não sabe. Né? A gente arrotar santidade na cara dos outros, mas por trás, por dentro, só o Senhor conhece. Então, como andar em santidade? Só existe uma maneira, se você tiver um encontro com a graça do Pai. Se nós tivermos um encontro com a graça do Pai. Deus, Ele deu a lei ali, como eu já disse, pela dureza do coração, mas está provado que ninguém conseguiria. Não há um justo sequer. Você lembra de Paulo? Paulo, ele sabia todas as leis, ele cumpria todas as leis, e quando ele foi apedrejar ali Estevão, deu carta para apedrejar Estevão e perseguir os cristãos, ele estava cumprindo a lei, porque para eles era blasfêmia, para eles era errado aquilo, né? Porque para eles o Messias ia vir coroado, grande, não entrar num jumentinho na cidade, não causar um alvoroço como ele estava causando. Então, Paulo, ele cumpria a lei. Mas quando Paulo ele se converteu, ele falou, tudo que eu sabia não é nada. É cocô, é refúgio, não é nada, não presta. Porque agora eu encontrei. Por isso que ele falava para Jesus, me cura disso. Talvez alguns estudiosos falam que ele tinha um espinho na cara, isso seria talvez uma doença, não se sabe ao certo. E ali Jesus ele falou, a minha graça te basta. É a graça do Senhor, é o favor imerecido que nós temos que ser gratos. E nessa parábola, quando o filho ele volta ao pai, ele não senta ele no sofá para relembrar a graça. Pelo contrário, ele sai ao encontro do filho. Ele dá uma festa. O que é isso? É o escândalo da graça. É o escândalo da graça, porque ele não merecia nada daquilo. Ele não merecia, ele merecia castigo, ele merecia levar uma surra, ele merecia levar tantas coisas. Ali, menos aquela festa. Eu e você merecíamos tudo aquilo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Esse é o escândalo da graça. Ele não merecia, nós não merecíamos, mas ele nos amou de tal maneira. Ele deixou a festa e veio para morrer por nós. Agora você pensa, aquele filho que recebeu tudo aquilo sem merecer, no dia seguinte ele acorda numa cama que ele não merecia, ele veste umas roupas que ele não merecia, coloca um sapato que ele não merecia, ele senta ali à mesa e toma um café que ele não merecia, come o pão que ele queria, né? Mas ele não merecia, ele queria voltar como trabalhador. E de repente chega o pai, entra ali na cozinha, oi filho, bom dia, tudo bem?
para mim? Daí ele olha para ele lembra da cama que ele dormiu, ele lembra do estado no qual ele estava, sujo, imundo, e o que o pai fez por ele, ele lembra da festa do dia seguinte. Ele fala: como eu vou falar não para o meu pai? Como eu posso dizer não? Eu tenho uma dívida eterna por ele. Não tem como dizer não para ele. Daí o pai fala: filho, sabe, eu queria que você deixasse de fazer isso aqui. E ele lembra mais uma vez da festa, ele olha para ele e fala: não tem como eu dizer não para o meu pai. Não tem como eu dizer não para o meu pai. E é esse o amor que nós temos que entender e sentir pelo Pai. Não tem como nós dizermos não a Ele. Nós nos santificamos, não é para mostrar a ninguém, mas porque Ele nos amou, Ele é impagável a nossa dívida com Ele. Então entenda algo, nós não andamos em santidade para ser aceito por Ele. Nós andamos em santidade em gratidão ao que Ele fez por nós. Nós vamos, quando Ele fala: filho, faz isso, daí você lembra onde eu estava, quem era eu, o lamaçal de pecado que eu vivia, e olha o que Ele fez comigo. Você tem que lembrar todos os dias o que Ele fez por você e ser grato a Ele. E aquele filho, ele não tinha como dizer não. Aquele filho, a princípio, ele queria pagar o pai, na verdade. Vou voltar, vou falar: pai, me aceita como um dos seus trabalhadores, e eu vou pagando aí, aos pouquinhos, a perder de vista, a minha dívida com o Senhor. Mas sabe qual é a frase de Deus para nós? Para aquele filho e para mim e para você? A última frase de Jesus na cruz: está pago. Está pago. Ele já pagou por nós. E o que fazemos para Ele não é para pagar a Ele, mas porque nós somos imensamente gratos pelo Seu perdão, pela Sua misericórdia. E por isso, a partir de hoje, nós andamos em santidade, por gratidão, não pelo jugo de uma lei, não porque nós temos que cumprir, porque senão Ele vai nos castigar, mas porque nós amamos, nós não merecíamos e Ele nos amou e somos gratos eternamente por isso. Aleluia! Santidade não é pagar a Deus, santidade a gente faz porque nós somos gratos, fazemos em gratidão ao Pai. Quando nós vamos cometer algum pecado, porque nós conhecemos a lei também, nós olhamos para a cruz ensanguentada, nós olhamos o Cristo ali no nosso lugar, que era para mim, para você, e mesmo que nós morrêssemos na cruz, não ia adiantar de nada, porque nós já nascemos em pecado. Então não valeria tanto sacrifício, tanto bezerro, tanta ovelha sacrificada ali, se Ele não fosse naquela cruz. Então quando nós pensamos em cometer um pecado, devemos olhar para aquela cruz e dizer: Ele fez uma festa para mim, Ele morreu ali por mim. Eu não tenho como dizer não a Ele, eu não tenho como ser insensível a isso, não tenho como deixar passar. Eu vou fazer, Pai, eu não quero, a minha vontade não é de fazer isso, mas eu vou fazer porque eu te amo, o meu amor por ti é grande. Eu olho e vejo a festa que foi me dada e não tem como eu dizer não a Ele. Fique de pé, irmãos, vamos terminar. E você sabe o que é mais incompreensível nessa história? Quem pagou a conta desse filho mais novo? Você lembra que o filho mais novo, ele pediu a herança? Ele não tinha mais parte ali. E quando o pai falou para o filho mais velho: filho, tudo que eu tenho é teu. Então, cada bife que ele comeria ali era do filho mais velho. A roupa que ele estava vestindo era do filho mais velho. Eu até entendo a indignação daquele filho. Ele ia ter que passar por aquilo. Todos os dias, aquela sandália era do filho mais velho, porque tudo que é meu é teu, o pai disse. Agora, o mais gratificante a nós é saber que o nosso irmão mais velho não era nenhum desses fariseus, que talvez ia falar: não, ele merece a surra, ele não merece entrar. Agora o pai vai fazer uma coisa, não é possível, que pai nada é esse. Mas não, o nosso irmão mais velho é Jesus Cristo.
atraiu com seus braços abertos naquela cruz para dizer: vem, 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 o Pai está chamando, vem, o Pai ama, o Pai está disposto a perdoar. Aleluia! Ele pagou a nossa dívida, Ele nos aceita na festa de braços abertos. Aleluia! Ele mesmo sai ao nosso encontro, e a sua palavra diz que hoje nós somos coerdeiros com Cristo. Não somente Ele nos dá vestes novas, não somente Ele coloca a sandália e um anel em nosso dedo, mas hoje nós também fazemos parte da herança, a herança de Cristo. Aleluia! Nós somos gratos. Que eu